amigos do Boina News, tudo bem? Meu nome é Daniel Prata e eu sou o Boina 2. Sim, e esse é o Boina News, portanto sejam bem-vindos. Rola a vinheta aí. Temos algumas notícias um tanto quanto curiosas. Sim, pois acabou de chegar para nós aqui do Boina News que um homem revoltado com a fila do banco, um idoso já de seus 60, 70 anos, lá no Reino Unido, revoltado com a fila de banco que já durava mais de 40 minutos, resolveu fazer o quê? Resolveu fazer cocô. Sim, ele fez cocô no banco. Ele usava shorts. Uma das testemunhas foi entrevistada e ele disse claramente: um senhor calvo de aparentemente 60 anos, ele parecia um tanto quanto nervoso. Ele usava shorts bem curtos e de repente eu comecei a sentir um cheiro, sim, um cheiro tanto quanto desagradável, e percebi que esse idoso ele andava em todos os locais e compartimentos do banco. Sim, ele andava em todos os cantos do banco e aos poucos ele ia soltando pelo short alguns pedaços de fezes humanas. Sim, fezes humanas. Agora vocês podem notar o que é um cliente revoltado. Sim, ele pode cagar na sua casa. Então não deixe ninguém revoltado. Essa é a notícia do Boina News. Sim, o recado do Boina News é: não deixe ninguém revoltado, pois ele pode cagar em você. Sim, o banco fechou pelo resto do dia para que pudessem limpar e que aquela situação não fosse mantida. Agora, pior do que cagarem onde você trabalha ou onde você mora é você descobrir que uma empresa de aviões em Dublin, também no Reino Unido, o Reino Unido ele tem umas notícias um tanto quanto curiosas, né, eu diria. Ela anunciou no último dia 6 de julho, agora é pouco, que, acreditem se quiser, que ela está procurando a viabilidade dos passageiros voarem em pé. Sim, ela inclusive está conversando com a Boeing para que os passageiros no fundo do avião possam ter assentos verticais, como se fossem banquinhos de bar. Lá eles teriam cintos, ou então até ficarem em pé. Isso seria para voos curtos de até 90 minutos. Agora, imagina você ficar em pé em um avião. É o cúmulo. E pior que isso, o dono, o dirigente dessa companhia, a Ryma, com Y, R-Y-MA, sim, em Dublin, ele já é conhecido por ter a ideia de cobrar pela utilização do banheiro nas aeronaves e cobrar taxa extra por obesidade. Então, se você é gordo, você tem que pagar mais por isso. E se você tem vontade de usar o banheiro, também. E depois reclamam do lanche aqui no Brasil, não é? Viu? Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Agora, mais estranho que tudo isso, é uma família na Saudita, sim, na Arábia Saudita, uma família inteira que resolveu, no mês passado, em junho, processar um espírito. Sim, um espírito que há 2 anos manda mensagens desaforadas por celular, esconde chaves, some com controle remoto, bate as portas e faz ameaças por telefone. E não é nenhum nem dois. Todos os entes da família e, além daqueles que habitam a casa, estão processando esse espírito, demônio, seja lá o que você queira chamar. Bom, eles estão processando esse espírito e o chefe da corte, ele resolveu acatar a queixa porque ele diz que nós precisamos averiguar a veracidade da queixa. Se por acaso um espírito realmente estiver incomodando esta família, é preciso que ele seja processado. E depois o Brasil, que é estranho, não é? Essas foram as notícias
do Boina News por hoje foi só. Sim, é rapidinho, é só para você conhecer um pouquinho desse mundo estranho que nós vivemos. E fiquem agora com a entrevista feita pelo Boina 1. Sim. Pelo Boina 1 com a Lilian Gonçalves, sim, a dona do Rede Birosca. Então, com vocês, a primeira entrevista dos Boinas. Estamos aqui no Siga La Vaca com a Lilian Gonçalves, aquela que é a rainha da noite e filha de Nelson Gonçalves. Bom, seja bem-vinda aqui ao nosso quadro de entrevistas, né? E vamos pela primeira pergunta, inclusive, assim, né? Sobre, assim, você começou a trabalhar muito cedo. Trabalhou com o que primeiro, assim? Bem, eu nasci trabalhando. Então, minha mãe tinha 9 filhos e cada um por si, Deus por todos. E ali todo mundo tinha que trabalhar muito cedo mesmo. Eu comecei cuidando dos outros irmãos, depois fui babá, depois vendi jornal, fui engraxate, fui garçonete, depois vim embora para São Paulo e aqui segui minha vida. E como foi pra você se ver retratada na televisão, assim, que na série JK, né? Pois é, na série JK, inclusive, tem uma parte da minha vida que eu vendo café com pão de queijo que minha mãe fazia para os candangos de Brasília. Então, também passei por essa fase. Mas tudo isso me encheu de alegria, não trago isso como tristeza, hipótese nenhuma. E reforço com muita energia, com muita vontade de trabalhar, muita garra, muita gana e muita perseverança. E quanto à rede de bares, sim, que você tem, a sua família não se interessa tanto ultimamente, né? Não, eles na verdade nunca participaram. Ninguém da minha família nunca participou, nem meu pai, nem ninguém, nunca participou. Essa rede eu construí sozinha em Deus, com muita luta, com muito trabalho, tijolo por tijolo. Nunca pedi um centavo emprestado para ninguém, nenhum favor. Eu odeio essa coisa de pedir favor e também penso muito pouco em fazer alguma coisa pensando que alguém possa me ajudar no futuro. Eu só faço se eu tiver a certeza que eu mesma vou conseguir concluir aquele objetivo que eu construí. E, bom, segundo informaram, inclusive, você tem um relacionamento muito bom com seus funcionários de todos os bares, né? Como que funciona, assim, para você isso? Bem, hoje eu tenho 450 funcionários. E o meu relacionamento com eles é ótimo, graças a Deus, porque assim, eu dependo deles. Eles são a alma do meu negócio. Em segundo lugar, porque em primeiro lugar é o meu cliente, que é a alma do meu negócio. Então, se eles tratam bem meu cliente, eu vou ficar feliz da vida. Então, eu tenho que tratá-los bem para que eles sigam esse exemplo e tratem o meu cliente o melhor possível. Então, eu me dou muito bem com eles. Como você foi acabar parando na casa, o Birosca, assim, de onde veio o nome, inclusive? E como que se ergueu esse império todo, assim, também pelos nomes que foram vindo e tal? Sempre nomes muito diferentes, minhas casas têm nomes diferentes mesmo. E o Birosca, porque é o seguinte, lá em Minas Gerais, venda esse negócio, minha mãe vivia falando, vai no Birosca comprar isso, vai no Birosca comprar aquilo. Birosca era uma vendinha que vendia tudo, vendia arroz, feijão, óleo, tudo mais. Então toda hora a gente ia no Birosca. E um dia, quando eu vi essa casa, eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo uma birosquinha. E todo mundo gostou dessa palavra, que era uma palavra muito estranha até então. Por exemplo, em italiano é um palavrão. Em português, ninguém conhecia o que era o Birosca, só em Minas Gerais. Aí eu falei, eu gosto disso, eu gosto dessa polêmica, então essa casa vai chamar Birosca e eu tenho certeza que vai dar certo. E no final acabou dando muito certo, inclusive, né? No caso, assim, por que montar uma cadeia inteira de restaurantes? Assim, o que levou a ser quase dona da rua até? Então, foi aos poucos. Na verdade, veio primeiro o Birosca. Antes do Birosca, eu tive uma outra casa pequenininha, um bar e lanche chamado Kalinka, lá na Avenida Angélica. E eu fui montando aos pouquinhos. Primeiro montei um barzinho muito pequenininho, era muito pequeno, eu sozinha trabalhava, fazia tudo, atendia, fazia todas as comidas, eu sozinha. Depois eu montei uma maiorzinha um pouquinho, que já tinha mais uns 2, 3 funcionários. Depois eu montei o Birosca. O Birosca foi uma terceira casa, que é onde veio a grande fama. Por quê? Porque eu coloquei garçonetes, todas meninas da minha idade, trabalhando de garçonete, chapeuzinho, gravatinha, como garçonete. Então isso virou uma grande polêmica em São Paulo, porque lugar de mulher naquela
naquela época era na cozinha, era lavando roupa, era cuidando de marido, cuidando de filhos, e eu coloquei a mulher na noite trabalhando como garçonete. Certo. E no caso, o Bar do Nelson, assim, o nome veio pelo seu pai, mas assim, ele é um pouquinho mais aconchegante até, mais pra família, sofisticado mesmo, né? É. O Bar do Nelson foi uma homenagem que eu quis fazer pro grande Nelson Gonçalves, um dos maiores cantores do Brasil. E o Nelson tem uma história linda, ele gravou 400 obras, 2.740 músicas, ele vendeu 78 milhões de cópias de discos, então essa história não podia estar acabando. E ele tinha um pavor a essa história de acabar, porque ele falava, o Brasil não tem memória. Quando eu morrer, vocês me esqueçam, porque eu sei que ninguém vai lembrar de mim, e era o que estava acontecendo naquela época. E aí eu falei, para fazer uma homenagem ao Nelson, o que eu tenho que fazer? Montar um bar chamado Nelson Gonçalves, onde todos os dias alguém vai sair de casa e vai falar, vou lá no bar do Nelson Gonçalves, eu vou lá no bar. E é o que aconteceu, hoje é um grande sucesso, o bar do Nelson hoje é nacionalmente conhecido, e o nome do Nelson deu uma grande alavancada por causa do bar. E sobre a Calçada da Fama, assim, de onde veio essa iniciativa e para onde pretende levar? Eu sou uma incansável, todos os dias eu estou inventando uma coisa, mas depois eu invento e dá tanto trabalho que eu falo, ai meu Deus, por que eu inventei isso, mais isso para minha vida? E a Calçada da Fama foi, com certeza, o meu mais audacioso projeto e o meu mais trabalhoso projeto. Foi muito trabalhoso. Faz 15 anos praticamente que eu estou lutando com essa Calçada da Fama e só agora eu estou realizando. Você acredita isso? É complicado. A grande história da minha vida agora é a Calçada da Fama do Brasil. Então já tem data marcada para a inauguração. Hoje nós estamos abrindo apenas uma estrela para a Ângela Maria, mas não é inauguração, estamos abrindo uma homenagem para ela. A grande inauguração vai ser dia 20, pode falar o nome? Pode. Dia 29 de julho. Por quê? Porque a Copa acaba 15 e eu vou pegar mais 15 dias para poder organizar a Calçada da Fama. E já temos presenças confirmadas como Neymar, Gisele Bündchen, Pelé, Ronaldinho Fenômeno e etc e tal. E você chegou a pensar em algum momento em seguir carreira artística também, que nem o seu pai, ou não? Segui. Eu fui cantora, gravei vários discos, fui apresentadora de televisão, tive vários programas de televisão em várias redes nacionais e sempre gostei de cantar, mas não dei conta de tudo. Aí um dia eu decidi, parei com a vida artística e continuei só com a vida de empresária. Mas nunca tirou a arte de lado, assim, né? Não, porque eu amo artista, eu adoro artista, eu sou apaixonada por artista, sou filha de artista, então eu dou maior valor aos artistas. Então aqui na rede nós temos uma parte cultural, que é a Luciane Cunha, que cuida, né, muito bem, por sinal. Nós temos essa parte cultural maravilhosa, onde eu dou para os artistas de teatro, de graça, o espaço para que eles possam estar apresentando seus espetáculos, onde, por exemplo, os artistas que não podem pagar, que não sabem se vai dar público, então eu dou de presente, de graça para eles, faço isso. E também dou um incentivo fiscal para os artistas que estão começando, um incentivo, um apoio cultural, aliás, não é nem um incentivo fiscal, um apoio cultural, onde, por exemplo, o artista aqui só paga 50% do que ele consome. Então, a gente faz muita coisa pelo artista. Eu gosto muito de artista, eu gosto de todos os artistas, todos são sofredores, todos são solitários, todos não têm poder de administrar a sua própria vida, sempre está na mão de um empresário, sempre é passado para trás. Eu adoro todos os artistas, eu cuido de todos os artistas que eu puder. Certo. Bom, obrigado pela entrevista e pelo tempo cedido aqui, né? E esse foi o Bona News, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Nós viremos sempre quinzenalmente com um novo programa, com novas notícias e novas entrevistas fresquinhas para você.